Paulo, nome completo, formação, carreira, graduação, formação, conta tudo pra gente. Paulo Cavaúcho, meu nome, evidentemente. E eu me formei em licenciatura em desenho e plástica pela Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Naquela ocasião era o único curso que tinha e que me atendia um sonho, na verdade, né? Que eu sempre gostei de desenho. Então, eu tinha uma opção, que era o curso de arquitetura. Porém, esse curso de desenho e plástica acenava para uma possibilidade interessante de fazer o curso e ter a possibilidade de ter uma atividade profissional liberal, que seria na área de desenho industrial ou comunicação visual. É isso que eu buscava. Mas, em função da existência desse curso, que era o primeiro no estado de São Paulo, havia um outro, porém, com a credencial da Secretaria da Educação, mas oficialmente como ensino superior era esse da Fundação. Era um curso de 4 anos, não é? E me formei em 63. Acho que o diploma só saiu em 64, mas em 63 eu já estava formado, já estava até lecionando. Naquela época havia muita procura de professores de desenho. O senhor lecionava lá ou aqui? Não, lá, em São Paulo, não é? No Colégio de Aplicação da USP. E também num outro colégio estadual lá. Foi aí que aconteceu que o doutor Gadotti, o professor Helder Gadotti, né? Um dia me ligou, aqui de Bauru, na verdade, no colégio de aplicação, e tentando marcar uma conversa sobre a possibilidade de vir a Bauru e colaborar na montagem do curso de licenciatura em desenho. Então é o seguinte, a Faculdade de Ciências foi criada, na verdade, mais ou menos na mesma época da engenharia, porém depois. E aí o professor Isaac Portal Rodan, que fazia parte do grupo do colégio, do conselho diretor da FEB, é que propôs a instalação dessa faculdade. É um curso que manteria o curso de matemática, física, ciência, licenciatura em ciência de 3 anos, comunicação visual, não é? Naquela época era de 3 anos, e dava habilitação no jornalismo, relações públicas e rádio, dava essa condição. Porém, você sabe que depois mudou. E psicologia. Mas também estava a licenciatura em desenho. Então, eles não tinham na região professores que tivessem credencial do Conselho Estadual de Educação para lecionar desenho em escola superior. Modéstia à parte, naquela época, era o único que tinha, né, do Conselho Estadual. Do Conselho Federal poderia ter outras pessoas. Mas do Conselho Federal, do Estadual, foi aí que eles entraram em contato com o Conselho Estadual de Educação e indicaram o meu nome. Então foi uma busca cansativa do pessoal daqui, porque eu estava no colégio de aplicação e nenhuma pessoa, quando o professor estivesse dando aula, lá podia interromper, não é? E ele tinha uma atividade muito rigorosa nesse colégio de aplicação. E era da USP, né? Então o regime era diferente. Agora, na escola pública, estadual, que eu também leciono, acho que era, como é que era o nome? Rondon Lopes de Souza, na Vila Mariana, né? Era um colégio grande e era até um colégio muito novo também, mas era uma estrutura muito interessante. Pois bem, aí nessa conversa com o professor o Dr. Helder, vamos chamá-lo assim porque ele era chamado como Dr. Helder, ele era engenheiro. E ele então, nós combinamos uma
um encontro em São Paulo. Até eu lembro do Hotel São Paulo, que era no Largo Anhangabaú. Nós marcamos lá. Eu fui no horário que tinha sido marcado e procuramos acertar algumas condições. E eu concordei em fazer uma visita, que aí foi em 68. O senhor não conhecia Bauru? Não, não conhecia Bauru. Só de passagem, né? Porque aqui era o troncamento rodoferroviário, né? Então, o acerto foi feito, eu vim a Bauru e vim conhecer a instituição, mas me apresentaram a diretoria, né, o Dr. Lima, esqueci do outro, que foi um bom tempo também da diretoria administrativa. Dr. Lima era secretário, né? O Rubens José Lopes, o nome dele. Não é o Nelson, não, né? Não, Nelson. Nelson Obrigado, Nelson Carvalho. Obrigado por lembrar. Tentava lembrar. Você lembra dele? O professor Rondon, né? Isaac Rondon. Portal Rondon. É o de Gadotti, né? Os quatro. Me apresentaram os quatro. E aí, depois, como o professor Isaac era o diretor, aí nós tivemos uma reunião mais reservada, vamos dizer assim, do que ele realmente pretendia de mim, né? Na verdade, o que ele queria que eu organizasse o curso de desenho, né? Para isso, me deu liberdade de realmente estruturar esse curso. E para isso eu tinha que contar com alguns professores. Aí, a Faculdade de Ciências não tinha sido criada ainda, né? Não, estava criada. Estava criada, mas para começar. Mas eles queriam começar com o curso de desenho, porque havia, acho que, demanda para isso. E aí, então, nós convidamos o Cassiporé Torres, artista plástico renomado, premiado pela Bienal, João Evangelista, que hoje também foi meu colega do Colégio de Aplicação. Aliás, ele que me convidou para o Colégio de Aplicação. Eu o convidei porque ele era uma das pessoas conhecidas em São Paulo. Lília Montebello, também na área de plástico, e Teruco Okagawa, né? Eram 4 professores que eu convidei e o professor Rondon concordou com isso. E também, claro, que alguns professores aqui, né, da cidade, o Nivaldo Piniolato, de desenho, e o Silvio Melo, que era engenheiro também, né, que dava aula no curso de desenho. E acho que havia um certo interesse nessa área, primeiro porque o Dr. Helder era o diretor da engenharia, o primeiro diretor, e também lecionava desenho. Tanto é que o primeiro departamento de ensino da Fundação foi o departamento de representação gráfica, não é? Porque ali já eram 2 professores, mas ele 3, e com a minha contratação seriam 4, não é? Então até justificava a criação de um departamento. Para criar um departamento é necessário massa crítica, não é? Não é porque o curso está começando, tem um professor, vai criar o departamento. Teria que ter 2, 3, 4, 5 professores para você criar o departamento. E assim foram criados todos os outros departamentos. Não surgiu assim, né? Mas eu acho que esse registro de departamento de ensino foi interessante, porque em qualquer outra instituição de ensino, fundacional ou particular, não, era um professor horista, né? O professor era contratado para dar 4 aulas ou 2 aulas. Vocês eram dedicação integral? Então nós podemos chegar aí. Aí, então, esse compromisso de eles me oferecerem o tempo integral, não é? E no começo eu não aceitei, porque eu tinha meus compromissos em São Paulo. E como nós íamos começar o curso, aí o vestibular, eu não me lembro se foi em fim de dezembro de 68, no começo
Isso aí podíamos checar, né? Começo de 69. Foi o ano que começou todos esses cursos, né? Então, o curioso é que naquela época era para ter um curso só, não, matutino, de desenho. Acontece que a demanda era tão grande que foi criado o curso noturno. Foi porque aí eu tive que ficar pelo menos um dia. O senhor lembra quantas vagas foram oferecidas? 50. 50 de manhã? 50 à noite, totalmente preenchido naquela época, né? Então, na verdade, tinha que ficar 2 dias, né? Porque tinha que pousar e ir embora no dia seguinte. Como tinha aquela função de fazer contato com professores, eu fiquei mais um dia. Então, assumi o compromisso 2 dias. Mas no terceiro ano, no segundo ano ainda eu fiquei com 2. No terceiro ano, já começou a aumentar a situação. Aí eu falei com a direção que estava na hora de assumir na verdade, 24 horas, né? Tempo integral com 24 horas. E não era dedicação exclusiva, né? Não seria possível, aí seriam 40 horas naquela época. Então, no 4º dia, fiquei com tempo integral. Interessante que a fundação tinha um critério que achei muito boa, que para adquirir o tempo integral, o docente para adquirir o tempo integral, ele tinha que ter 16 aulas, para ter 20 horas ou 24 horas, eu estou nessa dúvida, viu? O tempo integral era essa carga, coisa que não existia em nenhuma outra instituição. Eu tinha vários contatos com essas instituições. Agora, as públicas, sim, né? Sim. As universidades públicas tinham esse regime. No seu ponto de vista, a fundação foi de vanguarda na época, a implantação, né? Totalmente de vanguarda. E eu não aceitaria vir se não sentisse a força, entendeu? Porque eu estava bem em São Paulo. No colégio de aplicação não era qualquer docente que conseguia estar lá, não é? Até eu me lembro, posso fazer um parênteses? Vocês lembram do Pércio Arida? Já ouvi falar. Já ouvi, pelo menos, né? Não, foi o assessor do Fernando Henrique Cardoso que criou o Real. Ele foi meu aluno lá do colégio de aplicação, sabe? E lá, na verdade, a maioria era a elite não sei porquê, era pública, mas eram pessoas já de outro padrão. O mesmo nível de ensino que o senhor aplicava em São Paulo, o senhor trouxe para a faculdade de Ciências? Totalmente, senão não teria interessante. Não era interessante. E os alunos correspondiam, professor? Correspondiam. Tanto é que o nosso plano de convidar os professores de fora, pelo menos por 2 ou 4 anos, para que depois os nossos ex-alunos, os melhores alunos, seriam convidados, entendeu? É isso que aconteceu. Então, veja, Olício, a Cleide, a Lair, Maria Alzira, Miguel, né? Todos eles eram excelentes alunos. Então, eles foram convidados. E se tornaram docentes. Se tornaram docentes. E daí? E para ser docente tem uma particularidade. Não era porque nós convidávamos, era preciso submeter ao Conselho Estadual de Educação. Então eles tinham que apresentar o currículo, não é? Com uma espécie de uma carta de recomendação, né? Que eu fazia para eles, não é? E eles foram aprovados para poder ajudar. E depois desse curso criado, surgiram outros cursos na sequência, professor? Então, quando eu fui convidado, depois de sentir que seria interessante eu realmente participar da empreitada,
eu já tinha em mente a possibilidade de ampliação, que era o curso que eu sempre quis fazer e gostaria de implantar. Curso de desenho industrial, comunicação visual, não é? Isso já tinha, eu vinha sempre conversando com o professor Isaac, olha, né, se tiver oportunidade, vamos ver se a gente faz isso. Então, bom... Aí o senhor implantou, além de desenho, chamava desenho e plástica, né? Não, o curso era desenho e plástica. E depois desse curso, veio esses outros? Não, vieram esses dois depois de termos formado, acho que umas 2 turmas, né? Umas 2 turmas mais ou menos. E daí, então, aí eu também terminei meu mandato da Faculdade de Ciências, e aí, então, aí eu comecei a conversar com a direção da fundação, no sentido de ampliar, porque naquela época nós já tínhamos a fundação praticamente lotada, carecia de novos cursos. Como que o senhor chegou a ser o segundo diretor? Como é que foi essa nomeação? Essa nomeação foi interessante, né? Porque a fundação não queria criar uma nova unidade de ensino. É lógico que tinha um problema de tudo operacional, de custos, né? Então eles não queriam. Mas acontece que nós, professores, né, na época, mesmo os colegas da Faculdade de Ciências, eles se juntaram comigo, né, e pressionamos a fundação a criar essa unidade. Aí eu justificava que aí nós teríamos curso de desenho, curso de comunicação social, né, aí a curso de arquitetura e não tínhamos mais ainda. Jornalismo? Comunicação social, jornalismo e relações públicas. Então era quase uma unidade o que era composta a Faculdade de Ciências. Quer dizer, 2 cursos de lá teriam que vir para essa unidade. Mas a Faculdade de Ciências tinha matemática, física, ciências biológicas, né, e psicologia, já era grande. Então foi uma gestão que os próprios professores fizeram junto à fundação. Aí autorizaram, sem problema nenhum, né? Não tivemos assim muita discussão. E o Conselho de Educação, o MEC, aprovou tudo? Isso sim. Aí nós montamos, eu já tinha bastante experiência. Eu tinha contato com o pessoal do Conselho. Ia semanalmente ao Conselho para levar e encaminhar a pedido de autorização de docente. Precisa ter a credencial do Conselho. E o Conselho se reunia sempre às quartas-feiras, então eu ia sempre. Né? Ia e voltava, né? No mesmo dia. Nós tínhamos uma viatura como turista que fazia isso, né, para nós. Aí então, nós tínhamos que pedir autorização, essa é a sua pergunta. Aí eu tinha que preparar a documentação toda, né? E eu tinha tempo para fazer isso na fundação. Como tinha alguma experiência, e o professor Isaac também me ajudou, né? Aliás, ele me confiava muito em mim. Tanto é que ele sempre me chamava, né? Porque eu estava na condição de docente só, né? Ele me chamava para colaborar. Então, eu fui também aprendendo muita coisa com ele. Quando o senhor estava na direção, quais foram as maiores dificuldades quando o senhor era diretor da Faculdade de Ciências? Dificuldades e alegrias, né? Não, para falar a verdade, talvez poucas dificuldades e mais alegria. Por quê? Porque naquela época a gente tinha uma unidade de pensamento, né? Isso foi muito interessante, né? Porque num grupo de pessoas sempre há
algumas distensões, não é? Queira ou não queira, tem. Mas acho que nós soubemos lidar com isso. Então, no começo, na instalação, foi uma coisa assim... nós sentimos uma vitória, né? Aquela sensação de vitória. Conquista. Né? Conquista, etc. Então, em compensação, a Fundação ganhou uma unidade de ensino, né? Com esses cursos que nós ampliamos. E esses cursos ampliados, a população da cidade e região? Foi o que mais movimentou, né? Porque curso de arquitetura, aqui na região, você não tinha nenhum. Curso de design, de desenho, comunicação visual e desenho industrial, não tinha. Tanto é que nessa época, nós, por força do Conselho Estadual, que tivemos que mudar, né? Desenho industrial é interessante, porque não dava o sentido do que seria propriamente o desenho. A palavra mesmo era design. Naquela época, tinha uma situação em que não se permitia muito linguagem estrangeira, principalmente inglesa, né? Então, como design era inglês, né? Comunicação visual era a tradução direta né? Então, mudou o nome também para design. Por isso que nós temos design e comunicação visual, né? Na Faculdade de Ciências, quais eram os cursos, na sua época, mais procurados? Além do design. Sim, a matemática, ciências e psicologia. Física, não havia muita procura. É curioso você fazer essa pergunta, porque quando eu estava na direção da Faculdade de Ciências, o conselho diretor queria acabar com esse curso. Eu falei que não podiam acabar com física, porque física é a única disciplina que sustenta toda a estrutura do conhecimento científico. Então, manter um curso de física era extremamente importante. Aí eles não falaram nada, nós continuamos com 10 alunos só, né, porque estava com... não tinham muitos alunos. Mas matemática, psicologia, então, todo vestibular preenchia, né? Ciência sempre preenchia também as vagas. Tinha curso aí que era 3 anos, depois passou para 4. Por quê? Não, exatamente. Então, curso de comunicação social era de 3 anos. O curso de ciências também era de 3 anos. Esses 2 cursos tiveram com o currículo alterado para 4 anos. Isso por determinação do Conselho Estadual de Educação e também do próprio MEC. Então, tivemos que fazer alteração curricular, isso foi até positivo, né? Não foi nada negativo. A Fundação era uma instituição, principalmente a Faculdade de Ciências, que não era muito cara para as pessoas pagarem, né, professor? Eu acho que era uma condição diferente daquelas escolas particulares, porque era uma fundação, uma instituição de natureza privada, pública, por ser fundação, né? Então ela não poderia, mas no início, até é interessante você colocar isso, porque no início a prefeitura tinha uma participação financeira, pequena, mas tinha, né? Mas aí, na medida que a coisa ia avançando, a prefeitura começou a se afastar financeiramente, né? Mas publicamente estava sempre presente. Ela se autossustentou, né? Teve uma época que se autossustentou porque nós tínhamos um contingente de alunos que justificava, né? Então, até um certo período a prefeitura colaborou, mas depois a própria fundação se manteve. Mas depois teve uma época difícil, muito difícil, que nós tínhamos que
recorrer ao MEC. Então, o diretor executivo na época, não, tinha um Gadotti, mas o Gadotti ficou um tempo muito curto. Mas não me lembro quem. Eu só sei que eu tive a oportunidade de fazer várias viagens para Brasília junto com o Dr. Lima, sabe? Para conseguir ajuda, né, financeira. Porque naquela época da inflação de 10%, aquela situação foi muito terrível, viu? Não foi fácil manter a fundação. E como é que vocês fizeram a transição e criaram mais uma unidade da Faculdade de Ciências? Surgiu a FAC, não era a FAAC, era Faculdade de Arte e Comunicação. Depois é que passou de arquitetura, artes e comunicação. Porque como que o senhor saiu da Faculdade de Ciências e foi para o... Não, foi um processo natural, porque o curso de arquitetura demorou para sair. Não só o curso de jornalismo, nossa, como nós sofremos. Por quê? Porque era um curso de contestação. E naquela época era um problema, né? Era ditadura militar. Exatamente. Nossa, foi um sufoco. Toda semana, toda quarta-feira, o Kleber, da televisão, era Kleber, não, o nome dele. Kleber Santos? Santos. Ele vinha toda quarta-feira e me esperava lá na fundação para me entrevistar como é que tinha sido. Toda semana nós... Mas nessa época, o presidente da fundação já era o Agarbe, né? Como é que é? Nessa época... Porque já era... Não, o professor Agarbe foi depois, viu? Porque foi, ó... Você lembra o nome completo do Agarbe, do Gadelha, o primeiro diretor? Eu precisava, não consigo, sobrenome de Gadelha, era um engenheiro. O primeiro presidente da fundação, o segundo foi o Edmundo Kolbe. Né? O Edmundo Kolbe, ele ficou um bom tempo até ele falecer, né? Aí quem substituiu foi o... Como era o nome do irmão dele? Não é do meu tempo, professor, não vou lembrar. Foi depois, então ele foi, acho que o quarto ou quinto presidente da fundação. Né? Foi nessa época, né, que, como eu tinha um bom relacionamento com ele, porque ele era um docente também, nós tínhamos até, na verdade, um grupo que morava aqui em Bauru, né? Aí, então, eu tive assim, facilidade de conversar com ele. Com a Garbi? Com a Garbi. Aí eu já tinha em mente, e já vinha conversando com algumas pessoas, na possibilidade de transformar a unidade de ensino da fundação em universidade. Como eu tinha aquele contato semanal no Conselho de Estado de Educação, eu tinha uma visão ampla do que acontecia no Estado de São Paulo. Então, eu via que algumas instituições estavam pleiteando a universidade. Falavam, bom, então vamos entrar nessa corrida. Aí nós já tínhamos condições humanas, né, de poder, humanas no sentido de ter um corpo docente, discente, estrutura física, administrativa, que pudesse justificar a universidade. Então eu fui falar com o professor Agar, que era também presidente, se ele concordava. Não, ele deu carta branca. Paulo, você faz, me apresenta o esboço, né? E eu fiquei fazendo, praticamente sozinho. Conversava com os outros colegas que tinham uma certa afinidade comigo nessas ideias, né? Mas aí, eu, como tinha contato com algumas universidades, como Mackenzie, principalmente, tinha um contato com Mackenzie, na USP, né? Do professor Lúcio Gnove, que era o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, por isso que eu tive essa facilidade de pensar no curso de arquitetura. Lá na arquitetura do urbanismo tinha uma dificuldade de criar o curso de desenho.
industrial e comunicação visual. Eu passei na frente deles, concurso de... Foi interessante, eu tinha uma certa relação com o diretor de lá, o Lúcio Grinover, né? Tanto é que ele veio várias vezes aqui para nos ajudar e foi ele que deu um parecer, sabe, de autorização de vários cursos. Foi banca em muitos trabalhos aqui, né? Como? Foi banca de... Ah, foi. mestrado, Não, ele esteve várias vezes aqui. Como diretor lá, né? Então, nós tínhamos uma relação muito boa. Nós estamos falando, então, da universidade, né? Isso. Da criação da universidade. Aí, levou um certo tempo. Como ele deu o aval, eu tinha que fazer umas pesquisas. Então, eu fui... Na USP eu tinha facilidade com o professor Lúcio Grivno. No Mackenzie eu tinha contato com o diretor do curso de engenharia lá da... Como era o nome dele? Eu não posso esquecer o nome dele. E também na Universidade Católica tinha um colega que lecionava desenho e foi meu colega do curso. E por intermédio dele eu consegui algumas informações, não direto, mas nas duas Mackenzie coisas eu tinha informações diretas. Então eu consegui os regimentos internos. E quanto tempo durou todo esse projeto até chegar a 1986, quando foi transformado? Então todo esse período, não é? Eu vinha trabalhando com alguns colegas que tinham afinidade comigo, porque a maioria achava que eu não ia conseguir, né? Mas eu sempre fui persistente naquilo que eu achava que havia condições e não podia deixar de lado, né? E aí, então, eu acho que quando o Algarve já estava, acho que no terceiro ano, não é? No terceiro ano, é que nós concluímos o regimento aprovado pelo Conselho Estadual da Educação. Era um regimento relativamente longo e eu fui obrigado a ler o regimento inteiro. E eu mesmo fiquei cansado, imagine os membros do Conselho. Eles nem queriam ouvir mais. Ainda mesmo minha voz, como essa que vocês estão ouvindo, era cansativo mesmo. Eu falei, mas eu também estou cansado de ler. Mas demorou o quê? 5, 7 anos para... Não foi, não. Não foi tudo isso, não. Nós tínhamos do nosso lado o Algarve, que era presidente do conselho. Nós tínhamos um professor. E alguns que não eram muito céticos, né? Aí, em agosto de 86, o ministro Paulo Renato de Souza transformou a Fundação em Universidade de Bauru. Exatamente. Aí, mas primeiro tinha que tramitar no Conselho Estadual de Educação, não é? Ali... Eu acho que foi um momento muito interessante, porque também eles tinham interesse, os membros do Conselho, que houvesse alguma coisa maior também para eles trabalharem, né? Porque às vezes no interior não tinha uma universidade do porte da nossa. Não tinha. Não. Tinha uma da Federal, que foi na Federal, porque no estadual eu não consegui, que é de Votuporanga, tinha uma outra cidade. Acho que é Votuporanga mesmo. Deve ser. É Votuporanga, que passou a perna na gente. E eu estava fazendo uma concorrência com essa gente, sozinho, né? Porque era difícil, eu estava entusiasmado com a ideia. Alguns também estavam, mas não acreditavam que a gente ia conseguir. E aí o senhor saiu da Faculdade de Ciências, foi para a FAC, e quem que entrou daí na Faculdade de Ciências? Na Faculdade de Ciências foi o professor Silvio de Mello, depois o Geraldo Paiva. Na Faculdade de Artes entrou o Lício e depois a Cleide, né? Que ele faleceu ontem, por sinal, né? Uma perda também. Bom, então... E depois, na Universidade de Bauru, teve que ter eleição para reitor... Teve. Aí é outra história interessante. Então... tinha que ter, depois de aprovado, depois os membros do Conselho Estadual vieram, o presidente e alguns professores, e também
pessoal da prefeitura que tinham participação aqui, né? Professores. Até que não tinha muita gente, não. Era mais o pessoal do conselho lá, na inauguração, né? Mas o que ia falar, um fato interessante, que você me perguntou. A eleição. Ah, a eleição. A eleição é o seguinte, eu me pus como candidato. E aí tinha sempre tem uma parte que é contra, né? É natural, esse faz parte do processo. Essa outra parte era liderada pelo professor Pedro, de Preto, né? Lembra? Era um colega, era diretor da engenharia, nós tínhamos um bom relacionamento. Mas o pessoal que o cercava, que era fogo, viu? Era aquela pessoal vibrante, né? Vibrante. Para não falar político, né? Tinha muita... E aí eles estavam no direito dele. Aí eu percebi que eu não teria chance. Aí eu pensei comigo mesmo, ora, eu fiquei aqui 8, 10, quase 12 anos como na direção, apesar de não ter, apesar de ter aquela vontade de continuar, inclusive como reitor não vou negar isso, não é? Mas fiz uma leitura da situação, né? E achei que seria bom deixar. E deixei com muita tristeza, na verdade. Mas foi até bom ter deixado. Por quê? Porque aí foi feita a eleição e o professor Pedro foi eleito. Ele foi candidato único. Foi candidato único. E foi eleito, realmente foi eleito e merecia. E era um bom companheiro, porque ele era diretor da engenharia, ele confiava muito em mim nos processos lá de São Paulo, né? E como tinha um bom relacionamento com o pessoal da assessoria lá, né? Eu conseguia até discutir alguns aspectos, porque não podia fazer o que eles estavam querendo fazer. O senhor tem uma boa memória. Deixa eu fazer uma pergunta. Da onde veio o dinheiro para construir esse campus? Porque tudo era na Vila Falcão. Isso aí é uma boa pergunta. Na Vila Falcão foi um comodato, porque era do Estado, e era para um colégio técnico funcionar. Então foi aí que acho que a comunidade se juntou, juntamente com o prefeito, na época, Franciscato, não é? E conseguiram convencer o governo do Estado em criar o colégio técnico, não é? Da fundação, colégio técnico, e com um plano de expansão, de criar faculdade. A primeira foi de engenharia, porque o Eldo Gadotti era engenheiro, a maioria que compunham o conselho eram engenheiros. O Marta, né? Marta também, né? Então, foi mais fácil criar o curso de engenharia mecânica. Logo em seguida foi a civil, né? Então, com isso, eles convenceram o Estado a ceder o edifício, na condição de instalar pelo menos o colégio técnico. Aí foi instalado o colégio técnico, começou a funcionar, acho que em 66, 65, no máximo 65, né, o colégio técnico, depois a engenheira 67 ou 67. Aí eu já não estava mais aqui, né? Eu comecei depois, logo depois. Então, a pergunta foi... Como que veio o dinheiro? Sim, então. Essa área, esses prédios, esse é interessante. Cursos funcionavam lá uma parte e depois construíram, outros funcionavam. Então, mas exatamente, isso é importante. Porque com a mensalidade de alunos, não teria condições de funcionar. Então, a prefeitura, no início, ajudou, teve uma participação financeira para equilibrar, o suficiente para equilibrar, e também havia um compromisso da fundação, dos membros do conselho da fundação, instalar
as faculdades lá no campus, onde é hoje. Porque o terreno lá foi cedido para a fundação. Incomodato. Esses 200 alqueires veio da onde? Do Estado ou da Prefeitura? O quê? Essa área, 200 alqueires... Da Prefeitura. Veio da Prefeitura. Foi cedido incomodato, quer dizer, tinha um prazo para ocupação. Como esse prazo estava se exiguindo, né, já estava finalizando, aí foi quando o Conselho Diretor, nós fazíamos parte até, de começar a construir lá no campus. O primeiro prédio, você sabe que deixa aqui, tá ali porque estava aqui, o primeiro prédio da engenharia, né? Aí foi com que recurso? Foi com recurso com eu acho que naquela época ainda o Franciscato não era deputado, mas ele conseguiu, sabe, recurso lá do MEC para instalar começar a instalação, né? O plano era, na verdade, gigantesco na época, né? Ali o governo federal ajudou bastante e a prefeitura também ajudou. No começo ajudou bastante. Existiu um projeto de se criar a Universidade das Américas aqui. Isso é interessante. Isso aí nós participamos. A Universidade da América foi ideia do Marcondes Ferraz, né, que era arquiteto, não é? Ele é arquiteto, e filho do Marcondes, o primeiro nome dele que era membro do um órgão público. Daqui a pouco eu lembro. Você vê que a idade faz... Essa universidade então, é aquela foto que o senhor viu agora de pouco, né? Exato. Aquela maquete. Exatamente. Então, aquela era a concepção arquitetônica do Nelson Marcondes. Era jovem arquiteto. Não, até nos dava muito bem. Ô, Paulo, você tem que me ajudar aqui. Então, foi feita maquete, tudo. Veio até um professor, não me lembro de onde, bastante conceituado, e que dava o aval da importância da criação e daquela arquitetura, né? Então, num conselho foi aprovado, etc. Mas exigia um recurso muito grande, né? Por que não deu certo? Porque essa é uma grande pergunta, viu? Bom, porque o custo era inviável. O custo era inviável. O projeto, fantástico. Se nós conseguíssemos... E tem mais ainda, hein? Um detalhe, que o Dr. Aldo Gadotti, ele queria criar a Universidade das Américas. Não é? Aí, depois que veio o Nelson Marcondes. E o projeto era parecido com o estilo da Unicamp, né? Mas é bem... Era arquitetura mesmo, viu? Lembrava um pouco também o campus da Universidade de Brasília, sabe? Mas era bastante interessante, eu gostei muito do projeto. Então, foi abandonado por inviabilidade, né? E o conselho da fundação naquela época, o Hekmet Fara, o Abraham Davos, eles votavam tudo favorável às ideias de vocês aqui? Sim, eles gostariam, mas também eles tinham que ter consciência, não é? Da possibilidade, da viabilidade, entendeu? Foi pena, eu lembro, o vestibular, veja bem, naquela época, você sabe que eu fazia o cartaz à mão, com letra 7. Cada letra eu tinha que colocar em casa, eu passava sábado, domingo fazendo isso em casa. Esses cartazes eram colocados onde? Nas cidades, na região, né? Era cartaz de divulgação? De divulgação do vestibular. Para todos os cursos? Mas com o símbolo já, com o desenho da marquete. Era até, eu lembro até,
Mas, olha, me deu uma mão de obra para colar letra por letra todos os cursos. Naquela época não tínhamos, né? Eu queria que o senhor falasse dessa transição, né? Porque naquele tempo era máquina de escrever ou a mão. Sim, aí é que está. Você até começou a falar sobre isso. Sabe que o Eldo Gadotti era uma figura extraordinária, viu? Além do tempo. Ele tinha uma visão extraordinária. Ele ia muito aos Estados Unidos, eu não sei porquê, mas ele tinha uma... sinceramente não sei, mas ele ia com facilidade lá. E ele trouxe o primeiro computador, na época, era mais ou menos desse tamanho, eu me lembro. Né? Aí quando ele trouxe, foi uma festa do conselho diretor, né? Porque não podia divulgar ainda. Tá? Nossa Senhora, aquilo lá foi uma festa, viu? E depois, professor, o senhor estava já na FAAC, e como é que surgiu a ideia de transformar em Unesp? Bom, tá. Aí é outra história, né? Aí já não, a coisa estava bem avançada, né? Na verdade, na minha opinião, é que a fundação estava com muita dificuldade financeira. Nós tínhamos que dar uma solução. E na época, nós começamos a inventar, não posso dizer quem começou, mas era perceptível que nós tínhamos que sair daquela situação. Para isso, surgiu essa ideia, não foi minha, não, de ser incorporado por uma instituição pública. Ou federal ou estadual. Ou federal, estadual ou isolada. Não é? Dentre essas três, aí o pessoal do conselho já começou a pensar um pouco. Eles estavam concordando com a ideia de isolada. Por quê? Porque independente, mas pública. Como a Faculdade de Medicina de Marília, ela é pública e é independente. A FANEM. É independente. Então, era essa a ideia de nós sermos independentes também. Mas aí eu alertei no conselho, aí eu entrei no conselho manifestando de que a viabilidade seria ser incorporado por uma das universidades, de preferência a Unesp, na minha visão, que poderia ser da USP. Por que da USP? Porque nós tínhamos lá como reitor Luiz Ferreira Martins, que era de Bauru. E foi o primeiro reitor da Unesp, entendeu? Então, e naquela época acho que já ele estava naquela transição para entrar na Unesp. Aí então, e ele deu esse apoio, né? Só que não dependia dele, dependia do governo do Estado, dependia da administração do Estado, porque demandaria recursos, não é? Mas ali, era o governador Orestes Quércio e o deputado Tidei de Lima, ele entrou na briga, no sentido de buscar apoio, né? E para ele, acho que tanto fazer qualquer universidade seria, né? Obrigado. É que saí de uma gripe, né? Aí, é interessante essas perguntas, porque me faz voltar a memória. Aí o Tidei incorporou a ideia Não, ele trabalhou e Orestes Quércio também apoiou, mas ele não queria dar dinheiro. Ele queria que a universidade incorporasse, porque a universidade tinha dinheiro. E foi isso que aconteceu. Tanto a USP tinha muito mais dinheiro que a Unesp. Claro que os reitores não queriam, né? Porque era mais despesa, né? Aí reduzir o caixa lá. Professor, o senhor lembra de algum fato curioso que o senhor sempre recorda, que o senhor gostaria de contar para a gente? Um momento, uma ocasião,
Alguma coisa curiosa, seja na fundação, principalmente na FC ou na sua trajetória? Sabe que essa pergunta foi a que mais me exigiu. Porque é o seguinte, porque toda a minha vida, vamos dizer assim, na fundação, foi de luta, né? Foi de buscar coisas, porque eu tinha em mente o seguinte, a instituição oferecia essas condições de a gente pensar, de a gente sonhar, inclusive, né? Porque quando eu estava no colégio de aplicação ou nas escolas estaduais lá de São Paulo, eu ia para cumprir um compromisso, né, educacional, de dar aula, etc. Mas quando eu fui convidado também em duas faculdades para criar, a de Penápolis, tive uma participação, e de Bragança Paulista, né? Me convidaram também para participar, tive de outros que eu não tinha condições mais de... E aqui surgiu esse convite, né? Eu até não estava acreditando muito, tanto é que demorou, né, para o professor Gazotti me procurar. Aliás, eles até me procuraram lá em Penápolis, mas não me localizaram porque eu viajava de avião. Lembra do Samurai, aquele avião Samurai? Ele viajava de Bauru, vinha de trem, me pegavam aqui de carro, de perua, né, e me levavam até Penápolis, de Penápolis trazia de perua até o aeroporto. Aí, eu me lembro uma ocasião, nós estávamos chegando aí para o aeroporto, estou falando, olha, está chegando o meu avião aí, que nada estava aí. Perdeu o avião? Perdi o avião. Porque eu tinha outros compromissos, né? Tinha que ir nessas condições. E como estava começando lá, tanto é que eles ficaram sabendo, lá no Conselho Estadual de Educação, um dos assessores que eu cheguei a conhecer, e esse assessor chegou a ser diretor da Unip. Não sei se até hoje ele continua lá, mas ele me indicou, falou, olha, o único professor que tem credencial aqui na USP, tem outros pedidos, mas ele é o único que foi aprovado, que era, eu tinha credencial para ajudar, né? Ajudar, na verdade, para montar, juntamente com o professor da USP, nós fomos lá, esqueci o nome daquele matemático lá, viu? Bom, mas tentaram, foram lá, não me localizaram, porque eu ia, voltava, ficava talvez 2 dias, não é? E trabalhava até domingo, dava aula até domingo. Voltava para cumprir meus compromissos em São Paulo. Tanto é que o doutor Helder, para me localizar, não foi fácil, coitado. Foi no colégio de aplicação. Havia desencontro. Na verdade, por telefone eu consegui atender o telefone. Aqui dentro da unidade, teve alguma ocasião de algum fato engraçado, ou um fato que despertou curiosidade, ou um acontecimento, alguma coisa assim? Olha, é uma pergunta difícil, viu? Porque a minha vida foi muito intensa aqui, acontecia cada coisa, né? Uma brincadeira, um trote. Não, acho que comigo eles pensavam não brincavam, não. Professor, o que mais te marcou na sua trajetória aqui dentro da FAAC, da FC, da Fundação? O que mais te marcou? Foi as amizades, foi o trabalho, foi as conquistas? O que mais te marcou? Não, foram acho que as conquistas e a amizade que eu consegui. Né? Uma amizade profissional, vou dizer assim. Porque a conversa era tudo de interesse da própria instituição. No conselho era só isso. Não é? Nós tínhamos lá o membro, o professor Oscar Sala, físico renomado, premiado, que fazia parte do nosso conselho. Dino Ferrarese, que era da Universidade de Campo, que ajudou a criar a faculdade de mecânica, engenharia mecânica. Então,
esse pessoal não era de brincadeira, não. Eles queriam, exigiam da fundação, porque eles estavam gratuitamente lá, E o nome dele? do nome dele lá em jogo, né? Então veja que a coisa era diferente, a fundação, coisa que a gente não sentia em outras instituições, né? Sabe? Então, o que também me convenceu a perceber que aqui eu tinha confiança. Respaldo. Respaldo profissional, né? Aí que foi, desde o primeiro contato com o doutorado, nós conversamos, ficamos conversando um bom tempo, no saguão lá do hotel, marcando tudo que podíamos fazer, né? O dia que eu poderia vir para Bauru, né? O senhor não se arrepende disso? Não, absolutamente, poxa, absolutamente. Eu trouxe a minha família, né? Já no terceiro ou quarto, no terceiro ano, né, vamos dizer, eu trouxe a minha família porque não tinha jeito, eu tinha que ficar 4 dias de semana no mínimo, não podia largar a família lá. Então trouxe minha família, eu tinha na época minha esposa e 2 filhas pequenas. 2 filhas pequenas. Daí então, qual era a pergunta mesmo? O senhor não se arrepende? Não, não me arrependo, eu trouxe minha família, elas se adaptaram fácil, as crianças foram numa escola também perto de casa, eu morava, sabe onde é o restaurante Tóquio? Sim, sim. A minha casa era lá, sabe? Não a casa inteira, na casa inteira era um médico, já era idoso, era aposentado numa casa grande, a minha casa era menor, mas muito boa, alugada, né, na época. Ali, o que nós estávamos falando? Desculpa, já estou... Quando o senhor veio para cá? Então, aí já trouxe a minha família, então aí aceitei o tempo integral, né, já numa condição que eu podia sustentar, né, certamente. E o único compromisso que eu não larguei foi a da Unesp. Eu conheço até a história da Unesp. Por quê? Eu lecionei lá em São José do Rio Preto. Era Instituto Isolado. Instituto Isolado de Ensino, né? Então, naquela época, eu lecionava lá no curso de matemática, a convite do Celso Volpe, era um dos diretores lá, né? Ele ficou sabendo que tinha um professor de desenho e foi lá atrás e me fez o contato e me convidou. Eu aceitei porque era lecionar num instituto isolado não era qualquer docente, né? E eu prestei o concurso. Para você ingressar, tinha que fazer uma provinha, né? Simples. Não teve problema nenhum. Então, eu mantive. Uma vez por semana eu ia para lá, né? Para não perder esse vínculo, né? E era importante, porque foi assim, por isso eu conheço a história da Unesp. Eu tinha um contato até com o Luiz Ferreira Martins, né? Que foi diretor aqui e depois reitor da Unesp, primeiro reitor da Unesp. Vocês já estão cansados, né? Não. Eu não, estou animadíssimo. Pergunta, eu vou falar isso. A fundação, as unidades aqui, era referência no interior ou na região de São Paulo? Aqui, os cursos oferecidos? Não, aqui no interior nem se fala. Principalmente nem no interior, né? Porque ciências, todo mundo queria ser professor de matemática, biologia, né? Exatamente. Então, não, realmente a fundação foi referência. Eu acho que eu posso dizer, porque pelos meus contatos, né? Ô, Paulo, você está lá na fundação? Tá, muito bem. Professor, nós queremos que o senhor deixe uma mensagem do seu coração. O senhor sente saudade daqui da Unesp? Falar desse crescimento que o campus teve. Enfim, fique à vontade para o senhor falar o que o senhor desejar. Desculpa. Fica tranquilo, professor. Não,
é que... É uma vida, né? É uma vida. Eu fiz o que pude, né? Esteve ao meu alcance e buscava sempre a melhoria, não minha, sabe, da comunidade estudantil. Sabia, via nos alunos aquela vontade, sabe, de crescer. E hoje o senhor é reconhecido por isso. Não sei. O senhor está aqui? Bom, é verdade. O fato de estar aqui. Eu não sei, não. Eu acho que cada um faz a sua parte, né? E espera cumprir, né? Para que veio. Ainda só sinto, na verdade, a falta de fazer mais coisas. Mas eu acho que não tenho mais forças. Mas tem saúde. Bom, saúde para viver, né? Porque quantos anos você acha que eu tenho? 86. Você viu em algum lugar? Acho que eu falei, né?